manutenção. Deixa eu compartilhar aqui, que aí a gente vai. Já vou falando os primeiros disclaimers, né, sobre a disciplina e sobre algumas demandas aí que vocês fizeram, né, com a monitora, a Mariana, tá bom? Só fazer o compartilhamento aqui. Então, pessoal, aqui, lembrando, né, que na UC anterior, vocês não tiveram, né, aula, ainda, se eu não me engano, tem mais, tem uma ainda a ser postada, né, da UC anterior, e a Mariana, né, a monitora de vocês, ela fez essa demanda, né, pedido, até vi por mensagem um aluno que pediu uma extensão, né, então eu concedi a extensão, né, para vocês tanto finalizar essa matéria aqui de gestão da manutenção, bem como finalizar, né, as tarefas da UC anterior de eficiência energética, que em função da semana. Desculpa, gente, estou na tosse terrível. Em função da semana da Indústria 5.0, né? Assim, esse evento, só frisando, que esse evento ele foi feito para os alunos, para inserir no mercado, primeiro dia e principalmente, né? Porque lá falou bastante da transição da indústria 4.0, da 5.0. Falou-se no primeiro dia, por exemplo, da aplicação de cestos aéreos, da NR12, né, de máquinas e equipamentos, é a norma regulamentadora da Secretaria do Trabalho, né, a antiga, o antigo ministério, né, hoje ela é uma pasta do Ministério da Economia, uma subpasta, não é um ministério, é mais, né, já tem um tempo, mas é aquela história, né, ela pode voltar. Porém, a Secretaria Especial do Trabalho, né, tem várias normas regulamentadoras, né, que a gente mais ouve falar aqui na área da elétrica, a NR10, e daí o Engenheiro Hélio Domingos, o próprio relator do anexo 12 da NR12, então a NR de máquinas e equipamentos, ela tem os seus anexos e trata do trabalho, né, utilizando máquinas e equipamentos. Só para vocês terem uma ideia, um facão é uma máquina, é um equipamento. Ou seja, é um objeto, é um aparato que você utiliza para aumentar a velocidade do seu trabalho, né? Imagine se você fosse cortar uma galha de árvore e fosse fazer com a mão. Dá para fazer? Dependendo da galha de árvore, dá. Agora, se você usar um facão, é bem melhor. Se você utilizar uma motosserra, também a motosserra e similares, né? Motopoda, é, tanto as de combustão interna quanto as elétricas, tem algumas pneumáticas também, elas são máquinas e equipamentos. Então, tudo que você utiliza para exercer uma atividade laboral, né? Quando fala atividade laboral, é dentro de um CBO, o Código Brasileiro de Ocupações, né? Então, você tem normas de segurança quanto ao uso desse tipo de máquina, né? Porque ele, obviamente, ele tem riscos, né? Então, esses riscos, eles, é, é, eles precisam ser o quê? Ser quantificados e ser controlados, né? O princípio de um POP, né? Ou de uma instrução de trabalho, né? Você tem os pilares, quem que faz a tarefa, né? E por isso que eu estou fazendo essa introdução aqui na gestão, né? Da manutenção, né? Então, você tem os pilares, né, do que vai ser feito, quem que vai fazer esse trabalho, né, nessa etapa específica,
quais os riscos de se fazer esse trabalho, né? E como que eu posso diminuir ou até anular esses riscos, né? Quando você aplica um equipamento de proteção individual ou até coletivo, é porque aquele trabalho, né, ele oferece um risco específico e não tem como eu anular ou retirar aquele risco quando do labor, né? Então, o que que eu faço? Eu utilizo um equipamento de proteção individual para diminuir o risco, né? Quando não existe um meio natural de eu retirar esse risco da equação, executar aquele passo, né? Então a gente tem passo um, passo 2, passo 3. E na manutenção, né, não é diferente, pessoal. Na manutenção, né, assim, eu esqueci até de fazer o disclaimer aqui, né? Falei que eu vou dar extensão tanto para essa que iniciou hoje, quanto da a de eficiência, né, que já finalizou, né? Essa aqui em específico, ela não tem, por isso que não tem aqui momento presencial, né? Eu vi aqui, provavelmente vocês são do Roberto Mangue, né? Ali de Anápolis. Tô vendo que os horários presenciais de você, né? É porque pelo padrão aqui do EAD, geralmente os momentos presenciais eles são aplicados no sábado, né? E eu vi aqui, quando eu fui montar o cronograma lá de eficiência para vocês, eu vi que as aulas ocorrem na média e nas terças e nas quintas-feiras, né? Mas por que que eu estou ministrando, né, essa aula hoje, né, dia primeiro aqui, e a última, dia 15? É porque eu vi que vocês não têm aula presencial marcada, né? E tanto que lá em eficiência, na semana da indústria 5.0 em eficiência energética, eu vi que vocês tiveram aula no dia 22, 23, não, não, no dia 23 e no dia 25, né? Então, eu tive que refazer meu horário aqui, né? A minha intenção era colocar vocês, né, ou na terça, ou na quinta-feira, mas aí eu vi que o padrão de vocês é terça e quinta, alguns dias, né, como foi o caso aqui, foi numa quarta-feira. Então, ao ser anterior de eficiência, né, eu resolvi colocar vocês para quinta-feira, daí eu retirei uma outra turma, né, desloquei ela, mas só ficou em eficiência energética, né, e vai ficar também nessa matéria aqui de gestão. E outro disclaimer aqui, uai, professor, por que que não, né, não haverá aula dia 8 aqui, né? Eu já deixei já o informe aqui para vocês, é o feriado nacional, quinta-feira, Corpus Christi, dia 8, né? Então, por isso que não haverá uma terceira aula de gestão da manutenção. Mas fiquem tranquilos que o conteúdo, ele, assim, essa UC, ela tem um período relativamente curto, porém, né, a gente fala aqui de manutenção e fala de gestão, né? Então, a manutenção, basicamente, o que que é? Um conceito, assim, bem larval aqui, que eu posso dizer. A arte seria, né, de você manter, né, os seus equipamentos, os maquinários em um bom estado de funcionamento, ou seja, você manter a linha de produção, quando a gente fala de indústria, né, manter a linha de produção rodando. Quando falamos do sistema elétrico de potência, ou seja, de fornecimento, criação de energia lá na hidrelétrica, transmissão de energia para os vários estados aí do país, né? Distribuição de energia. Quando a gente fala, quando você chega em um município, por exemplo, uma cidade, você tem uma RDU, uma rede de distribuição urbana, e fora ali do município, ali nas regiões circunvizinhas, nós temos o conceito de rede de distribuição rural, a chamada RDR. Então, quando a gente fala de manutenção do sistema elétrico de potência,
estamos falando de manter esse sistema fornecendo energia ininterrupta para todos os seus clientes, clientes residenciais, clientes comerciais, clientes industriais e também os clientes, né, que eu citei. Até ela foi lá na primeira aula, a segunda aula ainda vou postar, né, de eficiência. Tá lá na primeira aula, né, os clientes do grupo A, é o grupo de o quê? De alta tensão. Nós temos os clientes do grupo B, o de baixa tensão. Já fazendo um spoiler aí da segunda aula aí que não foi postada ainda, eu dei uma olhada agora há pouco. O cliente, esse grande cliente do grupo A, da alta tensão, ele é basicamente uma concessionária de energia. A gente fazendo uma analogia, né? A concessionária de carros, ela vende os carros, só que ela não fabrica. Então, a geradora de energia seria a montadora, né? Uma hidrelétrica seria a montadora de energia, ou a fabricadora de energia, né, no caso. Aí já, né, a linha de transmissão seria os veículos, né, as cegões que o pessoal utiliza para levar os carros até a concessionária que vende o carro, né, ou a concessionária de energia. E um cliente, por exemplo, do grupo A, é uma concessionária de energia, igual atualmente a gente tem aqui a Equatorial, né? Então, esse cliente do grupo A, ele pega a concessão dos pacotes de energia que vem pelas linhas de transmissão e ele disponibiliza, né, esses pacotes de energia vindo de hidrelétrica, vindo de termoelétricas, usinas eólicas, usinas solares, usinas termoelétricas e por aí vai. O kit, né, sei lá, vamos supor aqui no Brasil não tem, né, mas usinas ó o trava-língua ali, maretromotrizes, né, que utiliza, né, que a maré, né, ela fica, a água, né, ela, por exemplo, dependendo aí, né, da posição aí da lua, essa maré ela vai subindo, vai descendo, mas independente disso, você tem o movimento pendular, o movimento ondulatório da água, né? Então, sempre, né, você tem as ondas que vêm, elas batem na costa e voltam. Então, o pessoal aproveita. Eles utilizam até um tipo de turbina, não lembro o nome. O pessoal lá da engenharia mecânica que sabe. Essa turbina, ela tem as pás, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui o nosso. Eu não estou aqui com. Deixa eu pegar aqui o viewboard. Existe uma turbina especial, pessoal, que independente, por exemplo, uma hidrelétrica, a gente tem o quê? A queda d'água, e essa queda d'água, ela vem de um sentido, né? Vem do montante e sai para o jusante, ou seja, o fluxo de água, ele vem, né, do sentido da queda maior, né, que tem maior potencial, queda, né, energia potencial hidráulica, para o que tem o menor potencial de energia hidráulica. Então, pessoal, por exemplo, a hidráulica aqui, né? A gente tem a nossa usina hidrelétrica, temos aqui a queda d'água, né? Aqui seria o montante, coloca uma cor mais. Nós temos a parte, o montante, e nós aqui temos o jusante. Então, essa água, né, ela vai cair por uma diferença de energia potencial hidráulica. Nós temos diferença de altura, temos a velocidade da gravidade,
a velocidade desse tubo forçado, passa, né, por um caracol aqui, e aí vai jorrar a água aqui pela tomada do vertedouro aqui. Então, ela vem no fluxo contínuo. Já numa maré motriz, né, uma maré motriz, por exemplo, você tem a costa aqui, né, deixa eu desenhar a costa com uma cor melhor, né? Vamos supor que nós temos a praia aqui, né? A parte da costa aqui da praia. Daí o que que o pessoal faz? Numa região que faz uma estrutura aqui, né? Como se fosse uma barragem. Faz essa estrutura aqui. E daí você tem o movimento ondulatório aí, né? Das marés, né? Ora, a arrebentação da água vem nesse sentido. E aí depois a arrebentação da água, ela volta aqui. Para esse daqui, a gente tem a turbina chamada Francis, e essa turbina Francis aqui, ela tem uma arquitetura característica, né? As pás são, é, ela dá para você girar para aumentar a velocidade aqui ou diminuir, né? Dependendo. Só que o fluxo de água, ele é contínuo, ele é só por um sentido, do maior potencial hidráulico aqui, né? Na maior energia potencial, para o sentido da menor energia aqui. E nesse meio termo, a energia cinética, ela vai sendo criada nesse sentido. Agora, o das marés, por exemplo, ora ela vem para aqui, para arrebentação, bate aqui, né? Nesse faz tipo tipo, parece uma caverna aqui, assim, aí ficam os locais aqui, parecendo uma boca de lobo, onde a água vem, bate, ela gira, a turbina que está aqui, ó, vai ter uma turbina aqui, ela gira a turbina aqui, ó, ela vem nesse sentido aqui, e aí depois a água volta, né, no sentido oposto aqui. Só que se eu utilizar uma turbina normal aqui, o que que vai acontecer? Ora, a turbina vai girar no sentido, sei lá, se ela bater aqui, aí ela gira nesse sentido aqui, né, sei lá, horário. Na hora que ela volta, ela giraria no sentido anti-horário. Aí o pessoal lá da engenharia mecânica construiu uma turbina, se eu não me engano, se você olhar ela de lado assim, ó, se não me falha a memória aqui, ó, se você olhar ela meio que de lado aqui, ó, independente se a água tá vindo nesse sentido ou se ela tá voltando, ela sempre vai girar, né? Sempre ela vai girar, sei lá, no sentido anti-horário. Não interessa se a água vier aqui, porque ela tem uma arquitetura especial que fornece isso, né? Então, gente, a manutenção, né, ou a gestão da manutenção, ela envolve isso, envolve esses processos, os processos que existem lá na geração, os processos que existem na transmissão. Por exemplo, eu já dei treinamento pro pessoal que chama montador eletromecânico. Esse pessoal, ele dá manutenção nas torres. Eles levantam as torres de energia utilizando guindalto, às vezes utilizando um guindaste que ele é na forma de um helicóptero. Então, para cada tipo de manutenção, existe um procedimento operacional padrão, e este procedimento operacional padrão, ele tem os pilares, né, do o passo a passo, né, o desenvolvimento, quem que vai realizar, quem que tem a anuência, ou seja, a autorização da empresa, né, que está ali, geralmente tem, muitos desses trabalhos são no regime de plantão, ou seja, quem está no plantão vai ter a, a autorização para realizar esse trabalho, ou seja, o passo do trabalho, aquela tarefa, aquela mini tarefa, o pessoal, na parte de gestão de projetos, né, você quebra os problemas, né, por exemplo, para você resolver um grande problema, você precisa dividir esse grande problema em problemas menores, né?
Então, o que que seria o problema menor? Vou até pegar aqui só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver se a pasta está aberta aqui. Ah, não tem problema não, eu abro outra aqui, ó. Deixa eu só achar ele aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu abri ele aqui. O que é que eu acho aqui, gente? Exemplo aqui, eu poderia, né, com certeza, colocar esse documento aqui no hall, né, de um plano de manutenção, né? Esse aqui, né, é o nome antigo, né, pelo menos quando a Celg tinha assumido aqui, ainda estava no controle, né? Mas esse plano aqui, ele serve tanto para a Enel, tanto que a Enel, na época, só mudou aqui o logo. Provavelmente a Equatorial ou já fez ou está fazendo a mesma coisa, só trocou o logo aqui. Então, o POP, o Procedimento Operacional Padrão, tem muitas empresas que não chamam mais ele com esse nome, chamam ele de instrução técnica. Mas é a mesma coisa. Então, pessoal, a ideia na manutenção, né, só para a gente, né, pensar, sair da nossa zona de conforto, que seria a indústria aí, né, que seria um exemplo aqui de plano de manutenção. Por exemplo, aqui, ó. Ó, eu preciso desenergizar um trecho de trabalho. Como assim, professor? Num projeto aí de rede de distribuição, um projeto aqui de rede de distribuição, eu tenho, né, um projeto de. Ele é basicamente, ó, você tem o perfil, é como se você estivesse enxergando ele do alto, né? Se você estivesse voando por cima das estruturas. Esse aqui seria um poste de seção circular, que esse poste é redondinho, né? De concreto armado. Esse aqui, por exemplo, ó, seria um poste duplo T, aquele quadradinho. Muitos projetos, às vezes, estão assim, ó. Então, você tem um circuito aqui. Aí, esse circuito, basicamente, você tem vários postes aqui, né? Que compõem esse circuito, que compõem dentro de uma rede de distribuição urbana, por exemplo. E esse circuito, ele sempre sai de uma subestação, né? E tem um transformador de potência, por exemplo, vem uma linha de 230 kV, e aí dessa subestação, né, que vem dessa linha de 230, ela sai aqui para RDU, redistribuição urbana. Então, o pessoal planta os postes primeiro, né? Vai construindo a infraestrutura. Depois de plantar o poste, eles fazem o quê? O tracionamento dos cabos. Pega lá do transformador da subestação de 230 kV, lá da bucha do secundário, uma das buchas, ele tem várias, né? Ele pega três buchas lá do secundário, que são três fases diferentes, de 13,8 kV, por exemplo, né? Um dos padrões mais utilizados aí, o 13,8 kV, que seria a média tensão. Então, ele pega, o pessoal lá traciona os cabos, sempre ele vai iniciar aqui no encabeçamento, que o pessoal chama de encabeçamento inicial aqui,
é uma estrutura, ela tem uma denominação, tipo N, por exemplo. Existe a estrutura tipo N, mais para frente a gente vai ver como que, qual que é a arquitetura dessas estruturas, né? Ó, aí a chamada de N3, que seria a chamada um fim de linha. Mas na verdade ela não está finalizando, ela está saindo da subestação e passando por esse poste. Daí, essa média tensão, ó, ela vai perfazendo todo o projeto. Onde eu tenho média tensão, eu coloco aqui MT, né? E aí eu coloco esse tipo de estrutura. No caso aqui foi uma N3, né? Aqui seria, eu poderia dizer que é uma N2, por exemplo. E aqui seria uma N3, encabeçamento final. Ou seja, o pessoal lá do Centro de Operação e Distribuição, tem várias siglas lá dentro da Equatorial, né? Tem o pessoal que faz o planejamento da construção dessas estruturas, né? Então, esse pessoal que faz planejamento, também ele está pensando o quê? Numa possível manutenção. O que seria uma possível manutenção? Uma árvore aqui cai, por exemplo, uma galha de uma árvore que está aqui no meio. Você tem uma árvore grande aqui, ó, cai uma galha dela aqui e arrebenta a média tensão. E aí, por exemplo, você tem também, né, se houver, né, e provavelmente vai ter, você também vai ter uma baixa tensão, uma BT aqui. Aí você coloca o tipo de estrutura, que seria uma SI3, por exemplo. Aqui eu teria uma S, aí eu coloco BT, SI, é, S1. Aqui seria uma BT, por exemplo, caso tivesse, né? Mas geralmente na saída de subestação não tem. E daí, nesse trecho aqui, eu preciso fazer manutenção. E um dos procedimentos, né, que são pautados na segurança do trabalhador e na segurança também de terceiros, porque esse circuito aqui, pessoal, vocês têm que ter a ideia que esse circuito, ele fica o quê? Ao tempo, ou seja, ele fica aqui na rua, né? Pode vir um carro aqui, abarroar esse poste aqui, arrebentar ele, e daí cair alguns cabos aqui, ou então a árvore, né, a galha de árvore cai aqui, e arrebenta. Então, a equipe que está de plantão, esse regime, essa equipe fica de plantão, aí uma terceirizada aí, por exemplo, ela ganha concessão para trabalhar em um setor específico. Daí todo o problema que existe, a equipe de manutenção vai ser chamada e resolver esse problema. E esse tipo de manutenção é conhecido como manutenção, né? O pessoal tem algumas bibliografias aí que chama de manutenção por crise. O que que é isso, professor? Vai, aconteceu um problema, eu vou lá, me mobilizo, a equipe que está de plantão, às vezes dependendo aí do trabalho, uma equipe está trabalhando, fazendo alguma tarefa aí, aconteceu um problema, o pessoal para de fazer aquela tarefa, starta e daí eles vão, né, no local, né, atender a ocorrência. Às vezes, né, por falta de contingente, por exemplo, ou seja, uma baixa aí de contingente, você tem a equipe que está executando o serviço, mas se acontecer um acidente, qualquer coisa, essa equipe para o que ela está fazendo ali e vai ali socorrer, fazer o atendimento. Outras, né, igual o eletricista de distribuição, ele fica de plantão na sede da terceirizada dele. E quando uma solicitação de serviço aparece, daí essa solicitação de serviço, né, ela evolui para uma OS, uma ordem de serviço. E aí, essa equipe está de plantão a postos para realizar uma manutenção, né, de algum acidente, algo fortuito que não foi planejado. O próprio nome já diz, acidente. Se a gente soubesse que um acidente fosse ocorrer, né, não seria acidente, né, seria, né, algo planejado. Então ele acontece, ele simplesmente acontece.
Mas às vezes o acidente ele não acontece do nada. Ah, não. Ah, eu estava lá de boa ali fazendo o meu trabalho corretamente e daí eu cortei o meu dedo numa serra-fita lá, por exemplo. Ah, é? Tinha um anteparo na máquina que estava utilizando essa serra-fita? Essa máquina, por exemplo, tem aquelas serra-fitas que elas servem para descascar aqueles troncos, né? Nas madeireiras aí. Aí geralmente aqui, ó, por exemplo, a serra-fita fica num ponto aqui, a lâmina dela aqui, e aí existe uma linha aqui, ó, com vários roletes aqui. E o pessoal, né, nesse rolete aqui, as toras, né, elas são conduzidas por essa espécie de esteira, né, com um rolete espaçado aqui, e daí a serra-fita vem, né, ela vem andando aqui, às vezes o pessoal coloca correntes aqui para estabilizar, né, pra estabilizar, mas geralmente ela vem aqui por essa esteira, e daí quando ela chega no local aqui, a serra-fita vai fazer os cortes, aí existem serra-fitas que fazem o descascamento aqui da árvore aqui, né, do tronco. Ela vem e passa, ela cortando pequenas faixas aqui, descascando, desbastando a parte aí das cascas, né, que seriam as impurezas. Depois ela vem e faz cortes mais precisos aqui, mais efetivos aqui no meio. Aí depois ela move um pouco aqui para retirar, né, numa ripa aí, por exemplo. E aí o cidadão, ele vem aqui e, por exemplo, encosta aqui, aí a serra-fita pega na mão dele, quase decepa o dedo. O ideal é quando eu tenho essa linha de produção, essa serra aqui e tal, e o insumo passa por aqui, ele fazer o corte, o ideal é eu aplicar o quê? Sensores. O pessoal, né, chama, tem os sensores indutivos aí, por ultrassom e tal, sensores aí de fim de linha, e que esse sensor, ele vai o quê? Emitindo sinais, né? E qualquer anteparo, ou seja, você que entra aqui e atrapalha a continuidade aqui do sensor, o sistema percebe que algo interrompeu o sensor e daí ele para o processo ali de corte, o que que ele estiver fazendo aí, né? Então, até para manutenção, para a gente facilitar, né? A gente tem que fazer o planejamento aqui. Então, esse planejamento aqui, no caso, né, dessa tarefa aqui, é visando que a segurança no processo, né, no processo aqui de desenergizar um trecho do trabalho, lá na matéria de segurança aí que vocês viram sobre a NR10, né? Qual que é a prioridade quando a gente está dando manutenção em um circuito, né? E esse circuito ele é um circuito elétrico, né? Existem vários tipos de circuito, é por isso que eu especifiquei que o elétrico, né? Tem circuito hidráulico, tem os circuitos pneumáticos, né? E dependendo aí da natureza, né? Então, a prioridade, quando você vai fazer uma manutenção, segundo a NR10, é a desenergização do circuito. Pessoalmente, tem aquele pessoal aí com a roupa até parecida com essa que o senhor está usando aí, a roupa cheguei alaranjada, utiliza até capacete alaranjado, é tudo com a faixa reflexiva, né? Aquele pessoal chamado LVD, né? Linha Viva. Então, esse pessoal, ele faz a manutenção, geralmente é a manutenção, mas eles fazem essa manutenção desses circuitos com o circuito energizado. Eu sei que vai de contrassenso a NR10, porém existe um precedente para fazer isso. Faz-se manutenção com circuito energizado quando não há possibilidade, por exemplo, eu tenho grandes consumidores acoplados naquele circuito ali. E se eu desenergizar esses grandes consumidores, em função do contrato de demanda, né? Contrato de demanda, quando eu sou um grande consumidor, eu sou, sei lá, uma JC Distribuição da Vida, ou eu sou um grande atacadista aí, o Açaí, por exemplo,
ele consome altos pacotes de energia. Por ele consumir altos pacotes de energia, para começar, ele tem um transformador próprio, que a gente falou lá em eficiência energética. Se ele tem um transformador próprio, né, ele precisa daquela energia, não que ele, entre aspas, mereça mais do que um consumidor residencial, mas ele utiliza para um processo produtivo, dependendo aí, eu já fiz alguns trabalhos aí, né, em Anápolis, na Farma Limídio, né, eles produzem é, remédios, existem tipos de medicamentos, né, que o tempo ali de produção, ele tem que, não só o tempo ali, a janela, por exemplo, eles aplicam ali um tipo de produto, esse tipo de produto ele tem que estar encapsulado dentre, sei lá, entre 10 minutos, porque se ele não tiver dentro do encapsulamento lá da, do comprimido, por exemplo, esse produto ele fica inviável, né, para o consumo, que no caso, o consumo do medicamento. Às vezes, em função disso, se você para o processo produtivo, por exemplo, né, e não respeita essa janela, você perde todos os insumos, né? Aí, por a empresa utilizar grandes pacotes de energia, ela faz um contrato de demanda. Esse contrato de demanda ele é bilateral, ou seja, existem direitos, mas existem deveres. Ele tem o dever de fazer a correção do fator de potência, igual a gente comentou lá em eficiência energética, porque a energia magnetizante, como eu expliquei, né, ela injeta harmônicos nas redes de energia, e esses harmônicos, além dele queimar equipamento, ele provoca sobreaquecimento nos barramentos, né? Ele consome energia, né? Ou seja, desperdiça energia aquecendo os barramentos, em vez de utilizar essa energia para realizar trabalho. Por isso que o cliente tem que fazer a correção do fator de potência, por exemplo. Então, aí o que que acontece? Eles lavram esse contrato de demanda, e esse contrato de demanda aí, ele eu falei dos direitos, não dos deveres, né? O direito que ele tem é de receber energia ininterrupta durante todo o período dele de funcionamento, né? E caso essa energia seja é, interrompida por algum motivo, né? É lógico que a concessionária de energia, é lógico uma geradora de energia, uma transmissora, eles não vão querer interromper essa energia. Às vezes acontece um problema e se interromper, a concessionária de energia, a que tem, né, que tem ela que tem a concessão para fornecer energia e receber a monetização, né, por esse fornecimento de energia, ela vai ter que pagar multa para essa empresa aí, né? Aí por essas multas, né, ou seja, vamos supor, você não produz carro para você ter que, né, fornecer peças de graça de reposição, por exemplo, né? Você faz aqueles contratos lá, coloca de tantos em tantos quilômetros, né, ou de 6 meses, e fecha um pacote lá de manutenção, por exemplo, né? Então você não vende carro, você não produz carro, você não vende energia, produz energia para levar prejuízo, né? Então, e essa é uma garantia, a concessionária de energia ela tem que fornecer energia ininterrupta, porque senão ela vai pagar multa. E ela pagando multa, ela vai entrar em prejuízo. Daí entrou-se o conceito de manutenção em circuitos energizados, embora lá na NR10 se preconiza que a primeira medida, quando de uma manutenção, por exemplo, né, de uma instalação ou manutenção do circuito, é, deva-se desenergizar esse circuito. Mas em função desse precedente, né, para a concessionária de energia não pagar essa multa, qualquer manutenção, vamos supor que eu tenho é, um, uma chave fusível que ela está
o isolador está com defeito e ela tá centelhando, ou seja, pode ocorrer que a falha, né, a falha ali estrutural ali, essa rachadura ali, ela ainda consiga manter a isolação entre a parte de cima lá da chave fusível e a de baixo, né? Que o isolador ele vai manter, né, aquela parte ali do poste isolado para justamente a média tensão não energizar nem a cruzeta, nem energizar a mão francesa ou até o poste mesmo, né? E gerar uma corrente de curto-circuito. Então ela está frágil, porém ainda está funcionando o circuito. O que o pessoal vai fazer? Ah, não, é um circuito que alimenta a organização Jaime Câmara. Nós temos contrato de demanda. O ideal seria o quê? Eu desenergizar o trecho aonde está tendo problema. Vamos supor que a chave fusível esteja aqui. E ela está com centelhamento, que está com problema, o pessoal verificou, e eu preciso fazer a manutenção. Mas a Jaime Câmara fica nesse circuito. Se eu desenergizar o trecho de trabalho, o que vai acontecer? A Jaime Câmara vai ficar sem energia. Então, eu aciono a equipe de linha viva de distribuição. Ela vai vir o quê? Com caminhão de linha viva, com cesto aéreo, e utilizando técnicas, chama técnicas de trabalho sob tensão, né? Técnica à distância, temos a técnica à distância, técnica ao contato e a técnica ao potencial. Geralmente, no circuito de distribuição, nós utilizamos a técnica à distância e ao contato, beleza? E aí ela vai fazer a manutenção, né? Que eu poderia qualificar como uma manutenção que preventiva. A equipe de linha viva, ela está lá para o circuito continuar funcionando, vai aplicar um método ao contato e à distância aqui, onde está a chave faca, ou a chave fusível, né? Um defeito, porém ainda está funcionando, vai aplicar a técnica aqui, fazer a troca, e o circuito, né, da Jaime Câmara lá ainda vai continuar funcionando. Ou seja, eu poderia qualificar como uma manutenção preventiva, ou preventiva, né, no caso, né? Então, temos a manutenção por crise, temos a manutenção preventiva, ou seja, eles criaram esse tipo de manutenção em linha viva para poder o quê? Para poder tirar, como se diz, o desonerar, né? O que a empresa, né, receberia aí como prejuízo, né? Agora, se esse circuito aqui não é um circuito crítico, ou seja, eu não tenho um grande consumidor aqui com contrato de demanda, daí eu posso chamar a equipe o pessoal apelida de rede morta, né? Então chama essa equipe e ela vai aplicar esse método de trabalho aqui, ó, desenergizar o trecho. Então, ó, eles vão receber a autorização, né? Realmente o pessoal ele está de plantão, né? Lá na sede da terceirizada que trabalha a serviço da concessionária local. A equipe de plantão está lá, ela recebe a autorização, ou seja, uma solicitação de serviço, ela vira uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço, né, o pessoal recebe, se desloca até o local, estaciona aqui próximo, né, aonde vai fazer essa manutenção. Ao outro procedimento, está vendo aqui, ó, procedimento 1, receber autorização lá da concessionária lá. Ó, o procedimento 2, estacionar o veículo. Ó, o procedimento 3, aqui, depois que você estacionou, você fazer a sinalização e isolamento da área de trabalho. É você criar a zona, né, controlada e, né, dentro da zona controlada vai estar a zona de risco, ou seja, quem tem a capacitação, né, ou seja, é eletricista, e tem a anuência da empresa, ou seja, a autorização, a ordem de serviço, está apto a adentrar, né, criar a zona controlada, adentrar essa zona controlada e poder executar o serviço dentro da zona controlada e acessar, inclusive, a zona de risco.
Todos que estão fora aqui, né, que o pessoal chama dos BA1, né, as pessoas inadvertidas, né, eles não têm autorização, é por isso que o pessoal faz a devida sinalização, cria uma espécie de portinhola aqui, ó, coloca um cone aqui, outro aqui, é aquela fita encerada, né? Você dá a volta aqui no cone, aí você cria como se fosse uma porteira. Precisou entrar aqui na zona controlada, eu só entro por esse caminho aqui. Você pode criar a mesma zona aqui de entrada e saída para onde eu estou executando o serviço, como também você pode criar, né, uma entrada e uma saída aqui. Ah, professor, estou trabalhando aqui e eu, né, é só eu dar um pulinho aqui, passar por cima da fita zebrada ou da fita de lona encerada, né? Eu passo por cima dela aqui, não. Você, como qualificado, ou seja, você capacitado e tem a ordem de serviço da empresa, você vai ter que entrar por aqui, ó. Entra aqui, mesmo que esteja a fita baixa aqui. Você tem que seguir esse protocolo. Se você, né, que é o agente, está executando o serviço e você deve privar, né, prezar pela sua segurança dos seus companheiros dentro dos procedimentos de manutenção, então você tem que seguir. Você que tem que seguir, né, os ditames, né, as ordens da empresa, os ditames que são feitos que estão nos manuais, os formulários, ó, aqui, ó. É o Departamento de Segurança do Trabalho, ó, tem até a sigla aqui, ó. Acho que a sigla ainda continua a mesma, ó, o DADPEN aqui, Departamento de Engenharia de Segurança do Trabalho. Provavelmente esse departamento de engenharia de segurança, ele foi instituído porque a empresa ela tem uma grande quantidade de funcionários e segundo a norma regulamentadora do trabalho número 4, eu tenho que instituir esse pessoal depois de criar, né, o SESMIT, né, o Serviço Especializado de Saúde e Medicina do Trabalho, eu também, dependendo do quantitativo, né, existe lá uma tabela lá que fala tantos funcionários eu tenho que ter, né, ou eu tenho que instituir um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho, um técnico de segurança, às vezes até por conta do CBO, né, do Código Brasileiro de Ocupação e do tipo da empresa ali, por exemplo, uma construtora, né? Ou seja, vamos supor que ela tenha 50 obras, então o ideal, pelo menos, para cada uma dessas 50 obras, eu ter um técnico de segurança. Na verdade, o ideal é que eu tenha 51 técnicos, porque eu vou ter 50 para cada obra, ou um para cada obra, né, das 50 obras, e eu vou ter o mais um, seria o chefe, o coordenador dos técnicos de segurança do trabalho. Então, toda essa equipe, né, e às vezes esse técnico, ele tanto faz parte do SESMIT, quanto faz parte, né, da CIPA lá, da Comissão Interna de Prevenção é, de Acidentes do Trabalho, na inconformidade lá com a NR5, né? Então, esse grupo, ele juntamente com o SESMIT, eles elaboram esse tipo de documento que vai servir, né, como subsídio para a manutenção, seja ela por crise, manutenção preventiva, manutenção preditiva, né, e por aí vai. Então, ó, cada passo desse daqui, ó, até o passo 3 é um procedimento, existe um documento para cada um desses passos. E esse outro documento aqui, ó, que no caso é o POP 007, né? Olha o nome, é o POP número 7, né? Olha o passo 4, inspecionar e analisar. No caso, a inspeção visual da rede aqui, né? Que aí eu vou encontrar onde eu tenho uma chave fusível, né? Em um local aqui, por exemplo. Vamos supor que o problema ainda seja, né, essa chave fusível defeituosa, mas os circuitos aqui no entorno, eles não precisam de uma equipe de linha viva. Então, eu vou localizar, vou correr a linha que eles chamam, né? Vou localizar onde que está o problema e daí eu vou, sei lá, eu vou fazer essa inspeção aqui para eu planejar a tarefa, para eu fazer o quê? A chamada 5 regras de ouro. Porque eu vou ter que desenergizar um trecho de trabalho, né? Por exemplo, vou ter que desenergizar, sei lá, o problema está aqui, né? Vou ter que, vamos supor que tem uma outra chave bem aqui, né? Vamos supor que está muito longe aí da subestação, o circuito aqui é grande. Aí o que que eu vou fazer?
eu vou desligar, né, seccionar o circuito nesse ponto, por exemplo. Eu vou verificar se realmente ele foi desligado com detector de tensão. Depois, né, o que que eu posso fazer? Se for uma chave fusível, eu retiro o cartucho, né? Se for uma chave faca, eu coloco uma proteção anteparo para fazer o bloqueio, né? Então, desliguei, realmente vi que desliguei o circuito, né? Seccionei, testei para ver se realmente foi seccionado. Eu fiz o travamento aqui. Eu vou, instalo o aterramento temporário. Instalando esse aterramento temporário aqui, qualquer energização que ocorrer atrás desse ponto aqui, que eu vou fazer o trabalho nesse aqui, por exemplo. Qualquer energização que vier desse ponto aqui, ela vai ser o quê? Literalmente jogada para o aterramento temporário e vai ser desviada para o solo, deixando em segurança os trabalhadores aqui. Dependendo, eu vou ter que instalar, depois que eu vi que está tudo desenergizado aqui, vou ter que instalar também um aterramento temporário aqui, que vai cair uma descarga atmosférica, não precisa ser em cima da rede não, aqui próximo. E aí ela vai, faz uma indução eletromagnética e um pulso de energia corre pela linha onde você está dando a manutenção. Ah, mas aqui está aterrado, professor. Beleza. Está impedindo de uma ligação fortuita. Mas aqui, né, apesar de não ter como ligar aqui, eu posso sofrer a ação, né, dos elementos aí, uma descarga atmosférica, pode cair em cima, pode cair próxima, e gerar um pulso aqui, gerar um acidente, tá bom? Pessoal, tô vendo aqui que já deu o nosso horário, então já vou deixar renderizando aqui e nos vemos na nossa próxima aula, que eu vou dar as instruções e as direções para a gente fazer, né, fazer a nossa, vocês poderem entregar a atividade, né? Lembrando que eu já eu pedi para a Mariana fazer as extensões, provavelmente vocês já vão poder enviar os materiais, né? Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal.